Aleluia. Vocês não vê os detalhes, meu irmão, como está acontecendo o louvor aqui. O negócio aqui é tão violento que o baterista estourou o bumbo ali, ó lá. Dá uma olhada. Buf. Falei, rapaz, o negócio está violento. Cadê o pastor Edilson? É violento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa noite eu quero falar algo para você aqui, né, que tem assolado, Satanás tem assolado o mundo nesses últimos dias, mas as estratégias dele é sempre a mesma. E hoje nós estamos aqui, eu principalmente, que estou trazendo a mensagem para você, eu estou aqui no intuito de desmascarar ele na cara dura, sem poupar letras, sem poupar palavra, nada de ficar passando paninho por cima não, meu irmão. É assim com todas as letras, bem escrachado mesmo, eu quero denunciá-lo. Amém? E eu queria que você ficasse prestando bastante atenção, porque pode ser que você esteja passando por isso. Muito do que eu vou falar aqui são coisas que Satanás está fazendo no mundo, mas você sabe que tem dentro da igreja também. Se de repente você está passando por algumas dessas coisas, você já sabe o que é que você vai ter que fazer, né? Porque aqui a gente mostra o que ele está fazendo, mas também mostra o que a gente deve fazer em relação a todas essas coisas. Amém? Irmãos, existe uma pessoa na Bíblia que descreve bem o quanto Satanás pode oprimir um ser humano, meu irmão. Tem uma pessoa em específico aqui na Bíblia que experimentou, eu acredito que o máximo de opressão que o diabo pode ocasionar, pode, né, fazer contra uma pessoa, um ser humano, né? Essa pessoa aqui, aquele gadareno que você vê na Bíblia, que Jesus expulsa uma legião de demônios dele, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você, um demônio pode fazer um estrago lascado na vida de uma pessoa. Agora, uma legião é coisa assim, esse nome legião, inclusive vem do Império Romano. Uma legião de soldados era mais ou menos 6.000 soldados. Aqui nesse texto você vai ver Jesus chegando no lugar e dizendo assim, saia dele. Só que essa palavra no grego, saia dele, é repetidamente. Jesus não chegou e falou, saia dele, e eles saíram. Jesus falou, saia dele, saia dele, saia dele, saia dele. E ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele para e vai perguntar o nome. Olha, peraí, esse aí é novidade para mim. Qual é o seu nome? Ele diz, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Então esse homem, existe algo na vida dele que pode ser observado, e nós vamos ver que as estratégias do diabo hoje em dia na terra são as mesmas que ele usou contra a vida desse homem. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos às escrituras, porque nós estamos vivendo dias em que o diabo tem oprimido muito o mundo, a própria igreja, e nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, não podemos ficar parados olhando tudo isso sem fazer nada. A igreja não pode ficar inerte. Meu irmão, você está entendendo isso? Quem está entendendo isso aqui? Quem é a igreja do Senhor Jesus aqui? Então, se você é a igreja do Senhor Jesus, você precisa entender que está sobre a nossa responsabilidade fazer algo para que o diabo esteja encontrando em nós resistência. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Nós sabemos que existem coisas que concernentes ao corpo humano. Existem coisas que
pode ser tratada sim com remédios e tudo mais, mas existem coisas que são escrachadas, meus irmãos, que nós vamos ter que agir de uma maneira espiritual mesmo. Não adianta ficar correndo atrás de alguma coisa, porque vai ter que cair para cima de uma maneira espiritual. Vai ter que ter um trabalho em cima daquilo tudo, para que o resultado venha, assim como veio na vida desse homem. Graças a Deus, esse homem teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, o Senhor resolveu a vida dele. Tirou ele daquela agonia, daquele tempo na vida dele, né, que com certeza, esse homem sofria demais, mesmo estando endemoniado, mesmo sem ter muita consciência do que estava acontecendo. Porque uma pessoa que está endemoniada, praticamente, as pessoas pensam que ela não tem consciência nenhuma. Mas ela tem um pouco sim. Ela tem momentos de lucidez, na qual ela quer se tornar livre, mas não consegue. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos 5. Nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso, sobre esse episódio. Marcos 5, nós vamos ler até o verso 13, para você entender a história. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, depende da tradução. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, irmão, você que está lendo aí, vai vendo detalhes, de onde veio, como veio, vai olhando aí. Isso vai ajudar muito na hora que nós estivermos esclarecendo essas coisas. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ele veio do cemitério, meu irmão. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, ou de noite e de dia, depende da sua tradução, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Adorou aqui, os demônios não adoram Deus não, irmão. Se ajoelhou diante dele. Amém? Por isso que está escrito adoração aqui. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Amém? O que esses porcos fizeram, irmão? Não vou entrar nesse assunto não, mas o que esses porcos fizeram? Suicídio. Se suicidaram. Se uma legião é 6.000, tinha 2.000, 3 espíritos malignos para cada porco. Com 3, os porcos se suicidaram. Eles foram até a beira do mar e se jogaram lá para baixo, num despenhadeiro. Queria que você visse esse detalhe, porque vai ter
partes da ministração que vai ter muito a ver com isso que eu estou falando agora. Então, é necessário que você atente bem para o que vai ser dito aqui, porque quando o diabo vai ser desmascarado, meu irmão, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, eu vou pedir um favor para você que está aqui essa noite, tá? Bota o seu celular no modo avião, porque senão você vai ser roubado da palavra de Deus. Escuta o que eu estou falando. Bote o seu celular no modo avião, porque senão você vai ser roubado aqui essa noite. Porque ele vai usar de todos os métodos para que você não ouça a verdade. Ele não quer ser desmascarado. O diabo não quer ser desmascarado. Para ele, quanto mais em oculto ele agir e as pessoas aceitarem as suas mazelas como natural, como normal, o novo normal, melhor para ele. Mas quando ele é desmascarado, aí a gente sabe o que fazer. Vai ficar mais difícil para ele agir. Eu quero fazer uma relação, meus irmãos, entre esse homem e como o diabo agiu na vida dele, as coisas que o diabo fez com ele e o que o diabo tem feito no mundo hoje. E pasmem, até dentro das igrejas. Não só no mundo com mais intensidade. Mas até dentro das igrejas ele tem agido porque as pessoas têm deixado ele agir, ou até porque ainda não chegou a revelação para aquelas pessoas. Ou até porque eles não receberam essa palavra que você vai receber hoje. Ou ele não foi desmascarado ainda para algumas pessoas. Então, nessa relação que eu quero fazer entre o diabo e o mundo, você vai ver que ele não mudou nada. Só que hoje ele está... Naquela época ele agia em pequena escala. Agora ele está agindo em grande escala. Fale para o irmão perto de você aí. Globalização. O diabo entrou na onda da globalização, né? Ele entrou nessa onda. Antes ele agia em pequenos grupos, em pessoas. Agora ele quer botar o mundo inteiro para estar vivendo essas coisas. Irmãos, deixa eu tirar aqui deixa eu espremer uma pulga aqui que pode ser que fique atrás da sua orelha. Não quero que isso aconteça. Se você vê alguma dessas coisas acontecendo na sua vida ou na vida de alguém, não vai achar que tem demônio na sua vida, nem tampouco o irmão está endemoniado. Você entende isso ou não? Mas crente não pode ficar endemoniado, mas pode estar sob influência do diabo. Quem entende essa diferença ou não? Esse homem não tinha controle sobre si próprio. Esse aqui não tinha escolha. Os crentes, sim, têm controle sobre si próprio, porque nós somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, somos novas criaturas. Mas, se dermos ouvidos, ou fizermos segundo as artimanhas dele, não perceber as artimanhas do diabo, a gente entra na dele fácil, e acaba sendo influenciado pelo diabo. Então, aqui também vai ser uma vacina para algumas pessoas, ou até um remédio para algumas pessoas, para alinhar a sua vida com a vontade de Deus e deixar as coisas do diabo para lá. Deixe esses negócios para lá. Primeira coisa que nós vemos no texto que nós acabamos de ler. Que aquele homem veio do sepulcros, ou do cemitério. Ok? Quem está entendendo isso aqui? O que é que tem no cemitério, irmão? Morto. É isso que tem lá, né? E diz que esse homem habitava lá, no meio do cemitério. Então a única coisa que aquele homem via com seus olhos era sepulturas, morte. A morte fazia parte do dia a dia dele, ele via a morte todos os dias. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Por que foi que Satanás levou aquele homem
a habitar no cemitério, porque ele queria que aquele homem visse dia e noite morte na vida dele. Hoje o diabo não precisa levar você no cemitério para te mostrar morte, meu irmão. Esse bichinho que está na sua mão aí, ó, se for mal usado, ou se for usado por influência do Satanás, você vai estar como esse endemoniado gadareno, vendo morte dia e noite. Ficou fácil para o diabo agora. Porque ia faltar cemitério para tanta gente que tem na terra. Mas ficou fácil para ele. Não tem sepultura para todo mundo, meu irmão, mas celular tem. Eu fui com a minha esposa uns anos atrás viajar para o Nordeste, e nós fomos para uma ilha que não tinha carro. Lá não tem carro. Não tinha carro, automóvel. Tudo lá era charrete. Mas nós andando de charrete, a molecada tudo sentada assim, ó, nas calçadas, celular na mão. Não tinha carro, mas tinha celular. Olha que coisa estranha. Então, o diabo hoje está tendo acesso a todo mundo. Agora, quem comanda os seus olhos é você. Amém? Como eu disse, esse homem não tinha escolha, mas diga assim, eu tenho. Ok? Eu queria que você abrisse, mantenha aí a sua Bíblia aberta nesse texto que nós estamos lendo. E vamos lá ver um texto que está lá em Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Tem uma tradução que eu já li, eu não sei qual que é a tradução, que diz que é a janela, ou a entrada do corpo. São os olhos a entrada do seu ser. Qual é a entrada do ser então, irmão? Os olhos. Por isso que o diabo levou aquele homem para habitar dentro do cemitério. Porque ele queria que aquele homem, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe, meus irmãos, o inimigo ele encontrou uma maneira de estar aprisionando as pessoas ou colocando as pessoas em condições para que ele possa agir. Mesmo sem as pessoas estarem endemoniadas como esse homem. Mas ele vai poder influenciar. Se eu não vigiar aquilo que eu estou olhando, aquilo que eu estou vendo. Amém? Quem está aqui? Então, o diabo ele sempre vai querer o quê? Levar as pessoas a lugares de morte. Levar pessoas a focarem os seus olhos na morte. O que eu vejo, meu irmão, segundo esse texto, o que eu vejo determina o meu estado. Aqui está dizendo, se aquilo que eu olho é luz, ou se os meus olhos forem luminosos, ou estou olhando para a luz, quão grande luz tem dentro de mim, ou como eu sou um ser luminoso. Mas se os meus olhos, a luz dos meus olhos, forem trevas, quão grandes trevas há dentro de mim. Amém? O que é que te atrai? O que atrai a sua visão? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. O que é que atrai a sua visão? Luz ou trevas? Como você tem gasto tempo daquilo que você olha? Para o que é que você olha? Aquilo é luz ou aquilo é treva? Aquilo é vida ou aquilo é morte? Você sabe responder essa pergunta. Amém?
Ai, não sei, pastor. Sabe sim. Você sabe o que você faz com o seu olho. Você sabe o que você faz com o seu olho. Eu sei o que eu faço com o meu olho. Aquilo que eu estou olhando está me dando condições de Deus agir na minha vida, ou aquilo que eu estou olhando é morte e tem dado condições do Satanás tocar a minha vida? Pensa um pouquinho nisso. Esse homem estava lá, no meio dos sepulcros, com mais de 6.000 demônios encarnados nele lá. Eu nem sei como que isso foi possível, mas foi. Porque os porcos com 3 se suicidaram. Você está aqui ou não, irmão? É engraçado que esse homem, depois de tudo que aconteceu, eu não vou falar sobre esse assunto, mas esse homem, depois de que foi liberto, ele se tornou um evangelista muito maior do que qualquer um de nós aqui nessa sala. Porque ele foi pregar o que aconteceu. Jesus manda ele ir para um lugar chamado Decápolis, que eram 10 cidades importantes daquela região, onde haviam pessoas, inclusive, de várias raças, de vários povos. E ele foi contar o que é que Jesus fez para eles lá. Fala para uma pessoa perto de você, isso aí é o evangelho. Falar o que Deus fez por você. Não é saber a Bíblia, irmão. Tem gente que fala assim, eu não prego porque eu não sei a Bíblia. Não, isso não é evangelho. Pregar evangelho é dizer a mudança que Deus fez em você. A mudança que Cristo fez em você. Isso é pregar o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho que as pessoas acreditam. Falam, rapaz, eu te conhecia. Vocês sabem que esse homem que estava nos sepulcros passava uma estrada muito importante perto desse cemitério. Quem sabe disso aqui? E essa estrada, o povo já não queria passar mais lá. Porque esse espírito imundo que habitava nele, esses espíritos imundos, estavam afetando aquela estrada. As pessoas estavam com medo. Aleluia? Está aqui ou não? Pensa aí, ó. Uma outra coisa que a gente vai ver é que esse cara andava pelado. Pensa você numa estrada escura, andando, porque não tinha carro. Você precisava de ir de uma cidade na outra. Era o único caminho. Quando você está passando perto daquele negócio, sai um maluco doido de pedra, alucinado, quase que voando. Peladão com as coisas tudo de fora, correndo atrás de você. Não sei se você se assusta, eu me assustaria ou não. O que um homem que tem 6.000 demônios seria capaz de fazer com uma pessoa, meu irmão? É isso aí, ó. Então, aquele lugar começou a ficar famoso. E esse homem, no fim das contas, ainda, quando falou, olha, Jesus me curou. Qualquer uma daquelas cidades lá. Jesus me curou, expulsou de mim uma legião de demônios. Quem é você? Eu era aquele endemoniado que ficava lá no... Você? Sim, a estrada agora está livre. Pode ir todo mundo, ir e voltar, está tudo de boa. Pode até acampar perto do cemitério lá, que não vai ter problema nenhum. Pensa como essa mensagem foi poderosa, meu irmão. Vindo dele. Ele queria porque queria ir com Jesus. Quando Jesus foi embora. Ele falou, não vai poder ir. Eu quero que você fique e vá para essas 10 cidades e fale o que eu fiz por você. O primeiro grande evangelista foi um ex-endemoniado. Olha que coisa. Fala para o irmão perto de você, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então não subestima não o irmãozinho que está chegando das tranqueiragens não, porque ele pode passar à sua frente, tá? Está aqui ou não? Aleluia.
É exatamente isso, meu irmão, que o diabo quer para as pessoas hoje em dia. Que elas estejam focadas na morte. Aquilo que eu olho, que eu vejo, vai fazer parte integrante de mim. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu dou atenção, aquilo que eu foco, vai fazer parte integrante de mim. Você acha que um marido fiel, que ama... Eu acho que o cara que casou com uma mulher, ele amou aquela mulher em algum tempo, não é possível, né? Tirando alguns que eram outras intenções, mas uma grande maioria, um homem que casou com uma mulher, em algum momento amou aquela mulher. Ok? Esse camarada não acordou um belo dia e falou, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou trair a minha mulher. Não é assim que funciona. O que aconteceu, irmão? Fala para o irmão perto disso aí. Ele bateu o olho primeiro. Está aqui ou não? Primeira coisa que ele fez foi o quê? Quando começou o adultério do cara? Quando ele olhou. Ele podia ter olhado e falado, opa, é isso. Acabou por aqui o negócio. Mas, diga assim, ele olhou de novo. Aí ele olhou outra vez, aí já não incomodava mais. Aí o olhar ficou um pouquinho mais demorado. Aí ele olhava só para a silhueta, agora ele estava olhando para partes separadas. E assim começou. Está aqui? Ó. Aleluia. Ah, mas a outra pessoa quis também, né? Então, outra também, né? Que olhou e interessou, não é verdade ou não? Então, cuidado onde você está colocando a sua visão. Porque pode ser que o diabo já está te manipulando. Você não está endemoniado, mas ele está te manipulando. Está te levando para onde ele quer. Amém? Você está entendendo isso? Aleluia. Segunda coisa que diz aqui, meu irmão, no texto, que cadeias e grilhões não podiam prendê-lo. Ó, chamaram pessoas, falaram, rapaz, temos que dar um jeito naquilo. Prefeito lá de uma cidade da outra que a estrada passava, precisamos dar um jeito nisso. Isso aí está atrapalhando a economia da cidade. Tem gente que fala, opa, não vou para lá não. Tem transportadora de São Paulo que não faz mais transporte para o Rio de Janeiro. Quem sabe disso? É um demônio isso aí, ó. E é o mesmo cão que estava nesse cabra aí, ó. Impedindo o crescimento econômico das cidades. Não é para o Rio de Janeiro? Procura fulano de tal aqui, ó. Por quê? Tá difícil de andar lá. Quem está aqui? Aí o que os caras fizeram? Vamos pegar, vamos lá. Vamos levar 300 caras lá, nós faz um montinho nele lá e mete uns grilhão, enquanto um segura e vai apanhando, o outro vai colocando. Aí colocavam nele algemas, correntes, quebrava tudo. 6.000 demônios, irmão. Difícil, hein? De segurar. Mas o que é que eu quero falar para você aqui nisso aqui? Quando o diabo está agindo na vida de uma pessoa, quando é o diabo, soluções humanas não vão funcionar. Aquilo que o homem puder fazer, não vai funcionar. Porque o negócio é espiritual, não é material. O homem só consegue lidar com as coisas aqui da terra, meu irmão. Não adianta você correr atrás disso e daquilo, se o diabo estiver por trás. Se você identificou que o diabo está agindo na sua família, na sua vida, na vida de alguém que você ama, não adianta você correr atrás de coisas naturais. Você vai ter que enfrentar isso de uma maneira espiritual. Amém? Quem entende isso? Agora, tem coisas que sim, os homens estão aptos a
a fazer, estão aptos a agir. Amém? Quem entende isso? Nos últimos anos, meus irmãos, como eu disse, eu vou ser o mais claro possível aqui. Eu quero ser um cristal aqui para você. Nos últimos anos, eu tenho agregado a força da minha fé aos psiquiatras e aos psicólogos. Porque o ser humano está adoecendo na alma nesses últimos dias. Muitas coisas são físicas que acontecem na cabeça da pessoa. Aí você pode contar com as coisas desse mundo, como remédios, tratamentos, essas coisas todas. Agora, se você identificar que aquilo que está perturbando a alma daquela pessoa é o Satanás, esquece dessas coisas, meu irmão. Aleluia, quem está aqui? Irmãos, não sei se os policiais que estão aqui já tiveram experiência assim, mas a gente já conversou com vários tipos de pessoas. Teve pessoas que os policiais prenderam, levaram para o hospital, porque o cara estava totalmente transtornado e fazendo 1001. E os caras chegaram lá e deram daquela mesmo de amansar cavalo. E não fez nada no cara. É físico? Lógico que não. Aí no meio dos policiais lá tinha um que era, o quê? Crente. Em nome de Jesus. Então nós precisamos aprender a identificar o que é físico e o que é espiritual. Porque se for espiritual, meu irmão, aí não tem cadeia que segura, não tem nada que aconteça. Então nós vamos ter que recorrer para as coisas de Jesus Cristo, para as coisas do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Ok? Amém? Então, nada de ficar correndo atrás de recursos humanos quando nós já identificamos que é o Satanás que está por trás. Outra coisa que diz aí, né? Lógico. Ninguém subjugou. Tem uma versão que fala que ninguém o amansava, que é a versão mais correta que tem. Porque, na verdade, até essas pessoas que domavam animais selvagens foram levados para tentar que alguém o amansasse como um bicho selvagem. E ninguém conseguiu amansar aquele camarada. Então, irmãos, quando o diabo está por trás do negócio, não adianta você procurar especialista. Quem mais especialista em amansar alguma criatura do que aqueles que amansam leão, amansam urso? Aqueles homens que trabalham com isso, especialista nesse assunto, sabe como fazer, sabe todo o processo para aquele bicho ficar manso depois, né? Eu lembro que tinha um programa que eu e minha esposa assistia muito há um tempo atrás, que o rapaz ele ia ver os cachorros lá, né? E amansar os cachorros que... Nossa, tinha cachorro que, sem brincadeira, se fosse eu ia botar a mão nele e orar, sai dele, Satanás, em nome de Jesus. Não dá, né? E ele amansava, porque ele tinha técnica, ele era um especialista naquele negócio. De vez em quando ele tomava uma mordida, né? Que nem a gente, vai expulsar demônio, toma bica na canela, aquelas coisas. Né? Quer dizer, pode acontecer. Então não adianta. Se é o diabo que está fazendo, não tem especialista nessa terra que vai dar jeito. PhD de que... Olha, nem o Freud, se ele levantasse da tumba dele, ia dar jeito nesse negócio. Outra coisa que diz no texto ele andava de dia e de noite clamando. Deixa eu falar sobre o clamando primeiro. Esse clamando aí é assim, as vozes que ele ouvia na cabeça, ele falava. Ele não estava clamando para ninguém, irmão. Ele não tinha muitos momentos de lucidez.
as vozes, milhares de vozes na cabeça dele, ele falava aquela... Você já passou em algum lugar que tem pessoas que estão falando sozinhos, negócios nada a ver, assim? Não são palavras delas, elas estão falando uns negócios assim. Você já viu isso? Né? Que a medicina trata tudo como problema mental, mas nem tudo é. Alguns são, sim. Lesionou o cérebro, de alguma maneira. Simples assim. Fala para o irmão perto de você que nem você tem uma cárie. A cárie não é um demônio que fez, irmão. Né? Está aqui ou não? Então existem problemas daquelas pessoas que estão lá, mas tem problema que não é. Esse camarada, primeiro, diz que ele andava clamando, ou ele andava falando aquelas vozes na cabeça dele, de dia e de noite. O homem não dormia, meus irmãos. O homem não conseguia dormir. Quem está aqui? A tua insônia é por causa de problemas físicos? Ou a tua insônia é espiritual? Nós precisamos identificar isso. Porque senão eu vou tomar remédio para amansar demônio. E não demônio que está dentro de mim, demônio que está na minha orelha. Com vozes e vozes e vozes. E o pensamento... Está aqui ou não? Quem está aqui? Esse homem diz que ele, dia e noite, que vida miserável que o Satanás providenciou para esse homem, meu irmão. Não dormia. Todas essas coisas acontecendo com ele, e ele sem dormir. É uma coisa assim, meus irmãos, que tem acontecido demais nesse mundo. Pessoas estão ouvindo vozes. E não são vozes literais, irmão, são vozes dentro da cabeça. E essas vozes não têm deixado essas pessoas descansarem, não têm dado paz para essas pessoas. Eu não sei se alguém aqui tem tido essa experiência. Precisa ver o que é isso, meu irmão. Porque se for Satanás, vai ter que botar esse cão para correr. Aleluia. Quando Jesus chegou lá, meu irmão, eu vou falar sobre isso ainda. Quando Jesus chegou diante deles, o que eles falaram? Não me atormente. Fala para o irmão perto de você aí. É isso mesmo, nosso negócio é atormentar a capeta. Essa é a nossa função, é atormentar. Que nem eu estou fazendo com Satanás aqui agora. Eu estou atormentando ele. Mas que tormento esse pregador falando todas essas verdades para esse povo, agora eles vão saber. Que bom. Que bom. Nessa história aqui não falou que ele estava nu, mas a mesma história lá no livro de Lucas diz que ele estava nu. E no final desse texto aqui também fala que o povo encontrou ele vestido e com a mente sã. Então ele estava nu. Irmãos, isso aqui significa que ele tinha perdido o senso de honra e decência. Ele perdeu totalmente o senso de honra e o senso de decência, meu irmão. Como é que está o mundo hoje, meu irmão? Essa pergunta que eu faço para você. Aquele mesmo diabo que influenciava aquele homem para andar pelado, não é o mesmo que está agindo no mundo hoje? Vocês sabem que durante muito tempo, você falava para um americano, conhece o Brasil? Ele relacionava com mulher pelada. Porque ele via as escolas de samba lá, né, que era a única coisa que chegava lá, e estava lá as mulheres lá, né, com fio dental, tudo de fora, papapá, não é isso? Mas quem sabe que nos Estados Unidos a nudez está maior até do que aqui no Brasil? Não, está igual, é o mesmo capeta. Quem sabe disso? Lá está igual aqui.
Acabou essa distinção. Na Europa, está a mesma coisa. Eu acho que não está muito lá naquele lugar que tem os iglus lá, né? Como é o nome dos cabras? Esquimós, né? Acho que lá nos esquimós não deve estar muito assim, mas onde tem bastante gente, tiver um calorzinho aí mais ou menos, peladice para todo lado. Dentro da igreja. Olha, o pastor de uma igreja não pode permitir que um membro da igreja entre pelado dentro da igreja. E quando eu falo pelado, não está totalmente sem roupa, mas, pô, meu irmão, minha irmã, uma legging. Quem sabe o que é legging? Os homens pode ser que não saibam, né? Sabe também. Uma legging, que dá para ver a geografia do mundo todinho. E um bustier. É bustier isso aqui? Como não? Como é? Top. Um topzinho. Agora tem é vestido. Quer dizer, eles dizem... Agora é o vestido, né? Todo aberto, assim, até... não sei o quê. Né? Tem agora a modinha agora, né? Vestido todo peladão. Como que vai ser membro de uma igreja, irmão? Mas se vier uma pessoa, se vier e sentar ali, não é membro da igreja, beleza, vai assistir o culto, beleza, glória a Deus, ninguém vai falar nada, porque eu não vou permitir que vocês falem. Ok? Mas membro da igreja? Fez discipulado? É batizado nas águas? A influência é maligna. Porque mesmo a pessoa não está percebendo quão mal ela está fazendo para ela mesma. Ela não é a pessoa não é desse espírito. A pessoa é de Deus, é filho de Deus. Não é desse espírito maligno. Está sendo influenciado. Mas hoje é normal, é moda, é? Vou falar uma coisa para você, irmão. Normal e moda vai acabar no inferno. Quando você chegar lá, vai ter duas placas. Aqui, ó, os normal para cá e os da moda para lá. Aqui tem os caldeirão de óleo fervente e lá é ácido. Que moda, irmão? Que moda? Mostra a moda para mim aqui. Mostra a normalidade aqui para mim. Vai lá. Acha aqui. Não sou eu que estou falando. Deus está falando na palavra dele. Como ele quer a conduta dos filhos dele. Como ele quer. Ele é meu pai. Ele é dono de mim, como diz a Bíblia. Não sabeis que o Espírito, que vós sois santuário do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço de sangue. Sabe que você foi comprado? Você não é seu, não? Sou dono do meu nariz. Eu não sou. Graças a Deus. Porque quando eu achei que eu era dono do meu nariz estava sendo guiado por Satanás. Está aqui ou não? Sabe, meus irmãos, o diabo, ele quer que o povo fique na ignorância. Fique com essas conversinhas. Tem crente aí já dizendo assim, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer na vida, né? Tem, mas qual é o resultado? Se eu posso evitar de você ir para o inferno e para o lago de fogo, eu não vou fazer o possível para que você não vá? Não, mas é que as pessoas nascem uma diferente da outra. Não, crente falando isso. Diferente nós éramos antes, agora nós somos todos iguais, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Somos todos iguais em Cristo, agora nós somos de Cristo, não tem mais diferença. Amém? Esse negócio de preto, branco, amarelo, baixo, alto, isso aí é no mundo. Para o Senhor, todo mundo está nivelado. Aleluia, quem está aqui? Nós não podemos, irmãos, simplesmente olhar para aquilo que a palavra está dizendo e fechar os olhos. Você vê o diabo agindo na vida de uma pessoa lá e está agindo na vida do mundo hoje.
E nós vamos ficar com o olhão fechado. Não estou vendo nada. Quem está aqui? Eu vou tomar um pouquinho d'água aqui, que eu tenho muita saliva para queimar ainda aqui. Será, meus irmãos, que nós estamos vivendo uma vida que condiz com aquilo que Deus quer mesmo? Ou será que eu estou sendo influenciado pelo diabo em alguma área na minha vida? Como você viu aqui, várias coisas, né? A pessoa pode ser influenciada. Ela pode estar virando os olhos dela para o... Vou até voltar para relacionar para você. A pessoa pode estar olhando para o que traz morte. A pessoa pode estar procurando no natural, resolver no natural algo que é espiritual. Pode ser que você não tenha mais noites de sono boas porque a sua mente não para de funcionar. Isso aí é natural ou é sobrenatural? Precisa ser identificado. Precisa ver se isso é natural, nós vamos cuidar no natural. Se isso é sobrenatural, nós vamos cuidar no sobrenatural. Não dá para botar tudo dentro de um saco, chacoalhar, não é isso aqui, não tem isso. Natural a gente pode cuidar, sobrenatural Deus pode cuidar. Quem está aqui? Pode ser que você esteja identificando algumas coisas na sua vida e precisa ser mudado isso aí, viu? Porque isso é um caminho que o diabo está... Ele é oportunista. Ele está traçando um jeito de te tirar fora dos caminhos do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Outra coisa, a pessoa não ter o discernimento de olhar no espelho e ver se aquilo é decente ou não é decente. Estou falando aqui, meu irmão, da mulher usar uma saia até aqui, aqui. Não estou falando disso, não. A gente sabe que. Estou falando para o homem usar terno, gravata, smoking. Não é isso, não. Estou falando de decência. De uma pessoa honrada, que é o que o diabo fez com esse homem. Tirou toda a honra dele. Ele se tornou uma pessoa indecente, andando pelado para todo lado, fazendo todas aquelas coisas que ele fazia. E hoje, as pessoas não estão tendo um discernimento. Não estão conseguindo ver. Quem está aqui? Irmãos, você anda, quem anda nas ruas aqui? Você anda? Não, gente. Eu vejo pessoas na rua, ou ninguém ama aquela pessoa, ou ela é doida. Não é? Porque se eu amasse aquela pessoa, eu falo, não, você não vai sair desse jeito. Mesmo porque você está fora do peso. Você não tem um corpinho assim que... É ridículo. Mesmo que tivesse o corpinho, irmão, não era para fazer. Mas tem gente que está fora de senso total, meu irmão. Total. E isso é uma ação maligna. Essa pessoa precisa urgentemente do Espírito Santo e do conhecimento da palavra para que a vida dela alinhe. E toda aquela perturbação que está fazendo com que ela faça essas coisas, que isso é uma perturbação, irmão. Tá certo? Eu olhar no espelho e não ver um velho de 60 anos, careca, barrigudo, achar que é o Brad Pitt, o Tom Cruise, é o fim da picada, irmão. Tem um demônio por trás desse negócio. Sem chance. Aliás, o espelho só é meu amigo depois que eu me troco. Aí eu vou lá, aí ajeita a gola, ajeita. Aí é meu amigo. Antes eu nem passo na frente. O espelho só vai ser meu amigo lá no céu. Quando Deus me der um corpo glorioso. Aí fala, aí caprichou, hein, Deus?
Você ri, né? Você ri, né? E aí, Hugão? E o espelhão lá, tá bonito, né? Nem olha, tá vendo? Não dá mais, né? Pois é. Mas é isso, irmãos. Então, existem coisas que o diabo tá agindo na vida das pessoas e as pessoas não estão se dando conta. Agora eu vou falar mais uma coisa que ele fazia. Esse homem que estava endemoniado com 6.000 e poucos demônios dentro do corpo. Que hoje em dia, infelizmente, até a psicologia está estudando mais profundamente isso para tentar chegar numa conclusão. Mas isso é uma influência demoníaca. Aqui diz que ele cortava-se com pedras, ou machucava-se com pedras. A tradução séria disso aqui é cortava-se com pedras. Ou pedras, quem sabe que tem pedras aqui que se você partir vira uma lâmina. Ele se cortava. Cortes que sangravam. Calma que eu vou chegar lá para você. Por que será que este homem fazia isso? É porque tinha demônio no corpo. Não, tinha um motivo, irmão. Por que é que esse homem se cortava? Pelo mesmo motivo que os jovens estão fazendo isso hoje. E a mesma, né, o mesmo diálogo que eles usam. A mesma justificativa que eles usam. Porque o diabo, ele é muito... Irmãos, para fazer o mal, ele é o top, não adianta. Ele é muito oportunista, ele é estrategista demais. Aquele homem se cortava, meus irmãos, com pedras, como se fossem lâminas. Eu não sei se ele tinha acesso a rochas muito comuns, inclusive, que se chamam obsidianas, que é coisa de vulcão, assim, tinha muito vulcão naquela época. Essas obsidianas, elas soltam lascas dessas pedras, que é mais afiado que um bisturi. Inclusive, alguns médicos até fazem bisturis de obsidiana, porque corta muito mais, é muito mais cortante até do que uma pedra. Olha que interessante isso. Agora, essa pessoa estava se cortando, ou estava se automutilando. Hoje existe uma tendência, né, meus irmãos, no meio dos jovens, de se cortar. Não sei se você sabe disso, os jovens na escola, nas amizades, na internet, eles se estimulam a estarem cortando o seu corpo. Por isso eu falo para os pais de crente que estão aqui, olhem os corpos dos seus filhos. Vou falar de novo. Desde quando você está fazendo isso? Faz uns 2 anos. E o pai não viu? A mãe não viu? Como assim? Não, mas agora eu sou adolescente, ninguém vai ver meu corpo. Sua mãe vai ver sim, se você for menina. E se você for menino, seu pai vai ver sim. Ele tem o direito disso. Ele te limpou lá quando você era bebê, lá, todas aquelas cracas lá, aí você não reclamou. Trocou sua fralda, te lavou, te deu banho, passou a mão em tudo quanto era parte do seu corpo, para deixar bem limpinho as partes. Agora não pode. Tem que ver, porque isso aqui está virando uma coisa grave. E existe um objetivo final em cima de tudo isso. Olha como o diabo ele é astuto. Os jovens se cortam. É lógico que os pais, quando descobrem, levam aonde? Um psicólogo, não é isso? Não, precisa levar no psicólogo, que é o correto a se fazer. Né? Só que os psicólogos estão meio perdidos também, irmão. Aí perguntam para eles, por que é que você está se cortando? Sabe qual é uma esmagadora opinião de todos eles que fazem isso? Irmão? Aliviar a pressão do estresse deste mundo. Aliviar. Olha que interessante. Quando eu me corto, eu sinto um alívio.
Será que esse homem ele se cortava porque ele sentia um alívio de tudo aquilo que ele estava passando? Será que na hora que ele estava se cortando, os demônios ficavam quietinhos? Deixa ele achar que isso é bom. Será que ele se cortava por causa disso? Será que os jovens estão se cortando porque realmente eles sentem algum alívio? Né? Do estresse de ter comida dar com pau. Do estresse de ter pai e mãe em casa que os amam, que dá tudo para eles. Do estresse de nunca ter tomado uma surra boa na vida. Não é porque não? Eu não era uma pessoa estressada, eu não tinha comida boa, fruta, eu estava até pensando nisso hoje, eu falei, nossa, eu estava comendo um pessegão assim bonito, eu falei, nossa, eu só comia esse pessegão quando eu roubava do pé da minha avó. Minha avó tinha um pé na coisa, ela gostava, ela botava saquinho, eu ia lá, de vez em quando aliviava né, para não perceber. Né? Será que é para aliviar o estresse de ter um iPhone 14? Né? É um estresse, porque já está no 15. Nossa, então eu estou acabado, porque o meu é o 7 ainda. Será que é para aliviar o estresse de nunca ter trabalhado na vida com 20 anos de idade? 18, 16? Pastor Eduardo, você foi trabalhar quantos anos? Lá no centro de São Paulo, correndo no meio daquelas ruas que nem um doido. 13 anos de idade, atravessando o meio dos carros lá, office boy. Esse era dos office boy bom, viu? Porque ele era magrinho, pequenininho, não pagava busão, porque do tamanho dele já passava por debaixo da roleta, já ficava com o dinheiro da condução, que eu não sou trouxa, porque eu fui office boy também. Só que para mim passar já era um pouco mais difícil. E aí, como eu tinha as pernas grandes, eu ia andando. Correndo, né? Para chegar lá. Para ganhar o dinheiro da condução, olha aí. E eu não tinha estresse não, porque essa vida era boa demais. Trabalhar desde os 13 anos de idade, né? Não tem que ter estresse. Eles têm que ter hoje. Mas vamos lá que estejam estressados. É um engano do Satanás, esse estresse. E o alívio não é um alívio. Na verdade, o diabo que estava fazendo com aquele homem e fazendo com a juventude de hoje repita comigo, treinamento. Como assim, pastor? Treinamento. Ele está treinando as pessoas, assim como estava treinando aquele homem. Quem sabe que aquele homem um dia não ia ter mais serventia para o Satanás? Quem sabe disso? Ele não ia ter mais serventia, né? Só que ele estava treinado em se machucar tanto, que ele iria o quê? Fazer o quê, irmão? Tirar a própria vida. Porque enquanto os cortes é aqui, meu irmão, e superficial é uma coisa, mas quando o cara passa aqui bem fundo, acabou. O que é que está acontecendo com os jovens hoje, irmão? O maior índice de suicídio registrado na história. Mas como é que você entende um jovem de 15, 14, 16, 18, 20 anos se matando, irmão? Ele acordou um belo dia e pulou lá. Não, aquilo está na cabeça dele já. Ele está sendo treinado. Essas coisas de se machucar hoje em dia é treinamento para chegar a um ponto de a pessoa tirar a própria vida, meu irmão. Então esse homem, ele se machucava, ele estava num treinamento. Porque um dia o Satanás ia falar, não quero mais nada com você, a gente se vê no lago de fogo. Ele estaria tão dominado. Irmãos, vamos falar sério. O diabo tem poder de matar alguém, irmão? Sério? Tem poder? Se tivesse, nenhum de nós estava aqui, irmão. Ele só pode influenciar a pessoa a tirar a própria vida ou influenciar uma pessoa a tirar a vida de um outro ser humano. Você está entendendo isso? Ele, como espírito, ele não tem esse poder. Amém? Questiono demais esse negócio aí que o pessoal fala. Eu não acredito.
Vocês me desculpam. Eu não acredito nesse negócio, o cara fez uma macumba aqui, o cabra caiu morto lá. Eu não acredito. Tá? Porque se o Satanás tivesse esse poder, meu Deus do céu, meu irmão. Eu estava morto há muito tempo. Olha o estrago que eu estou fazendo aqui nessa cidade, meu irmão. Então não é assim. Ele vai trabalhar, ele é estrategista, ele vai trabalhar uma maneira. Primeiro ele vai colocar o cara a serviço dele, a pessoa a serviço dele, fazendo todas essas mazeladas todas, e vai treinando ele já para ele lá no futuro tirar a vida. Então um camarada que cortava, já está tão acostumado que para ele cortar uma veia que mata mesmo, não custa nada para ele. Né? Ou se jogar de um lugar, ou se enforcar, sei lá. É isso que acontece. E não está acontecendo isso no meio dos nossos jovens hoje? Então quem é que está por trás disso aí? Fala sério. Você acha que tem área da mente, que estuda a mente, que vai conseguir tirar uma pessoa disso? Eu tive um amigo que ele tentou suicídio 3 vezes. Na terceira ele foi achado enforcado num batente de uma porta, com as pernas assim, ó, dobradas. Porque se ele esticasse, ele vivia. Colocou a corda aqui e dobrou as pernas. Encontraram ele com as pernas assim. Você acha que ele queria se matar mesmo de verdade? Com certeza. Então, irmãos, fique atento. Ó, sabe esse negócio de se cortar? Uma das maiores escolas cristãs americanas diz que 80% dos jovens que estudam lá tem essa prática de se cortar. 80%! Lá nos States. E é escola cristã. Os jovens que estão lá são cristãos, irmão. No meio das igrejas. Eu não vou fazer isso aqui agora não, mas eu podia sair aqui procurando o bracinho de alguém que está coberta. Não vou fazer, fica sossegado aí. Mas os pais deveriam. Porque isso aí precisa de tratamento espiritual. Isso é a influência do mesmo demônio que pegava em cima desse homem aqui. Como eu já disse, meus irmãos, o diabo não perde oportunidade, não. Ele tem grandes estratégias para destruir pessoas. E uma delas é essa daí. Uma das coisas, meus irmãos, que nós precisamos entender de tudo que aconteceu na vida desse homem e que acontece no mundo hoje, uma das coisas que nós precisamos entender é que a mesma coisa que livrou a vida daquele homem no passado é o que vai livrar os jovens hoje, é o que vai livrar a humanidade hoje. Mas Jesus não está aqui, irmão. Jesus, a Bíblia diz, onde é que está Jesus? Sentado à destra de Deus, nas alturas. Ah, vamos esperar Deus fazer, Deus agir. Não. Hoje, nós estamos aqui na terra. A igreja está aqui na terra. Aqui no verso do 6 ao 8 daquele texto que nós estamos lendo, Marcos 5, diz assim: quando de longe viu Jesus, isso aí foi os demônios que estavam dentro do homem lá, né? Correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Ele falou que Jesus estava atormentando eles. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aqui, ó, igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos demônios se atormentou essa semana? Às vezes o demônio está agindo dentro da sua casa. Eu não vou saber disso.
Os pastores não vão saber disso. Quem vai saber disso é você. Diz que Jesus atormentou o demônio. De que maneira? Próximo versículo. Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai deste homem. Aí o espírito falou: por que o senhor está nos atormentando? Quem está aqui? Jesus não está mais andando aqui na terra, irmão. Quem está andando aqui somos nós. A igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja tem que se posicionar, meu irmão. Quem está aqui? Sabe, meus irmãos, você corre para a internet e vê os pregadores, inclusive eu vou me acrescentar no meio deles. Nós pregamos pouco sobre o mundo espiritual, meu irmão. Nós pregamos pouco sobre isso que eu estou esclarecendo para você aqui hoje. Sobre o que o diabo tem feito e sobre qual a nossa posição nisso. Eu vim de épocas e lugares, meu irmão, que caiu um endemoniado ali, a igreja inteira levantava, ia todo mundo: não, sai que é meu, sai em nome de Jesus. Aí vinha outro: sai em nome de Jesus, sai. Quem já fez parte disso? Era um bolo em cima do cara: sai, sai, sai. Aí o demônio falava assim: dá para vocês se decidirem quem que vai me expulsar? Que eu estou ficando meio confuso. Hoje, cai um endemoniado. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho assim, armas poderosas contra o diabo, contra demônios. Primeiro, o nome de Jesus. Se o demônio falar não saio, eu falo: Rubens, vem aqui, canta para ele. Aí, ó, meu amigo. Não tem 6.000 demônios que aguente, né, Rubens? Irmãos, o diabo está fazendo o que quer nessa terra e nós não estamos fazendo nada, irmãos. Sério, para falar a verdade, nós estamos vendo. Usando as mesmas estratégias, as mesmas coisas que ele usou lá no endemoniado gadareno, no mundo hoje, sobre a vida dos nossos jovens, sobre a vida das pessoas, e a igreja não está fazendo nada. Está errado isso aí, meu irmão. A gente precisa se levantar. A igreja precisa se levantar nesses últimos dias. Esse povo está oprimido, está prisioneiro, está lá. E aí precisa pregar o evangelho. Ei, irmão, às vezes, nós precisamos fazer que nem Jesus. Atormentar o Satanás. Que jeito? Vai sair. Quantas vezes, pastor, eu tenho que falar: ó, Jesus falou uma pá de vez lá: sai dele, sai dele, sai dele. Quando não acabava mais, falou: para um pouco. Porque toda vez que eu expulso, sai um e sempre tem outro. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Ah, então Legião, sai dele, sai, pronto. Já pegou. E vai para os porcos, né? Quer dizer, na verdade foram os demônios que pediram, achando que os porcos iam aguentar. Se um homem aguenta 6.000, olha o cálculo do Satanás. Se um homem aguenta 6.000, o porco aguenta 3. 3 demônios. Aí os 3 entraram, o porco falou: me mato, mas não vivo com vocês aqui dentro. Pularam. Pensa 2.000 porcos correndo e se jogando no meio do mar, irmão. A cena meio estranha, viu? Estou acabando, tá, irmão? Irmãos, no caso de haver uma ação direta de Satanás contra uma vida, ou uma influência de Satanás, ou na sua casa, ou na sua família, precisa também ter uma ação direta de Jesus contra aquela situação. Amém? Quem está entendendo isso aqui? O diabo ele tem usado as mesmas ferramentas no mundo hoje. Então o que o mundo precisa, irmão? Precisa de Jesus. O mundo está precisando de Jesus. O mundo está precisando da ação de Jesus.
O mundo está precisando que Jesus atormente os demônios deste mundo, que está agindo nesse mundo. Quem está entendendo isso? Mas Jesus não vai sair lá da destra de Deus e vir fazer a obra aqui, porque ele diz, está consumado. Amém? Abra aí sua Bíblia aí, João 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ei, ele está falando de mesmas obras aqui. Ó, as mesmas obras que o Pai faz, Jesus fazia. Ele estava sendo questionado aqui por Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Ele falou, eu estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda querem que eu mostre o Pai? Então creia pelo menos pelas obras que eu faço. A obra que Jesus fez na vida daquele gadareno não foi uma boa obra? Não foi uma obra boa? E não foi uma obra de Jesus? Verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do... Então, para quem ficou essa obra, meu irmão, de atormentar demônio? Para aqueles que creem. Você crê? Essa obra é tua. Ele foi embora dizendo, aquele que crê fará a obra as obras que eu faço e obras maiores ainda vai fazer. E por que nós estamos olhando tudo acontecer ao nosso redor e não estamos se levantando como Jesus faria? Por que nós não estamos atormentando as obras do Satanás? Uma das coisas que o diabo fazia para manter aquela obra dele lá, que o diabo fazia para manter aquela obra dele naquela vida daquele homem era, primeiro, causar medo nas pessoas que passavam ali. Sabe que o diabo tem causado medo nesses últimos dias? Quem sabe disso? Medo paralisa, meu irmão. A igreja não pode ter medo. Não pode ter medo de lei, não pode ter medo de nada dessas coisas. Nós vamos fazer a obra que nós fomos levantados para fazer nessa terra. Pregar o evangelho, atormentar esses demônios todos e parar com essa obra mazelenta dele que ele tem feito aí pelo mundo afora. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Vai lá para Marcos. Verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Nome de quem, irmão? Então é em nome de Jesus. Fale para o irmão perto de você. Use o nome de Jesus. Em meu nome, o que está escrito aí? Expelirão demônios ou expulsarão demônios. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está falando com a gente, discípulos. Em meu nome, expulsarão demônios. Sabe, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus não pode ficar parada olhando essas coisas, vendo essas coisas, olhando essas coisas sem fazer nada. Nós temos que tomar a nossa posição de não estarmos como esse endemoniado aí, olhando para a morte, deixando o diabo manipular as nossas vidas,
E muito pelo contrário, é assumir a posição de Jesus Cristo aqui na terra e atormentar a vida dele. Até que Jesus volte, a igreja vai atormentar a vida dele. Amém? Fica de pé aí, meu irmão. Queria que você abaixasse sua cabeça. Sabe que nesses dias as pessoas estão necessitadas de Cristo na sua vida. Aliás, não dá para viver numa boa nesse mundo se não tiver Cristo. Porque até nós, os crentes, passamos por provações. Até nós que temos Deus, temos enfrentado lutas. Imagina se a pessoa está enfrentando lutas na sua vida, mas não tem a Cristo. Por isso eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite, para você que está aqui presente. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Tem alguém aqui essa noite que gostaria de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém nessa condição? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Você que está aqui essa noite. Tem alguém que quer receber a Cristo? Todos crentes? Graças a Deus. Que coisa boa. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra traz libertação ao Senhor. E nós somos o teu povo. Nós somos os teus filhos, somos libertos pelo sangue de Cristo. E todo o mal que tem tentado oprimir as nossas vidas, com a revelação da palavra, cai por terra aqui hoje, nesse lugar, em nome de Jesus. Porque o Senhor, ó Pai, tem nos instruído para agirmos diante de cada situação nessa vida. Então, todo o mal que tem se levantado, todo o mal que tem se levantado, vai cair por terra agora, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Todo o terreno que Satanás tem ganhado sobre a vida deles, você devolve agora, cada metro que você ganhou nessa vida, porque nós agora nos apossamos da vida eterna, nos apossamos do poder de Jesus Cristo, da santidade do Senhor nas nossas vidas. E os nossos olhos não vão ficar voltados para as trevas nem para a morte. Os nossos olhos vão se voltar para a vida. Nossos olhos vão se voltar para as coisas que conduzem a Deus. Caminhos de piedade, Senhor, caminhos no qual nós vamos poder demonstrar esse amor que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E todo mal, cessa a sua ação agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, você sabe o que é que você tem que fazer. Estou falando com pessoas específicas aqui agora, meu irmão. Você sabe o que você tem que fazer. Isso aqui não é para a igreja toda. O Senhor está falando pessoalmente com algumas pessoas. Você sabe os caminhos de trevas que você tem andado quando você está sozinho. Você sabe o que você tem feito no oculto, onde ninguém pode te ver. O Senhor está falando para você. Você ouviu a palavra. Você é meu, você é minha. Não é dele. Por isso eu estou te dando uma chance aqui essa noite. Para que você assuma o seu lugar como filho e como filha. E o diabo não te tocará mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom.
Pode sentar, irmãos.